Pessoal, bom dia mais uma vez. É um prazer também estar no palco como palestrante, trazendo um assunto que eu escolhi, um assunto polêmico, porque eu acho que esses momentos que a gente encontra com um monte de colegas, um monte de gente aí muito inteligente, é o momento que a gente tem para trazer temas polêmicos, discutir, ver se faz sentido ou não, até para ser uma mudança de paradigma. Então, o que eu vou trazer hoje para vocês é como a recria de novilhas afeta o custo de produção. E esse trabalho só foi possível porque meu aluno de mestrado, Luiz Henrique, me ajudou, assim como meu grande amigo, mais que colega e amigo, o professor Alex. Primeiro eu trago esse print do Milk Point, que quando eu vi eu fiquei muito assustada. E eu acho que tem que assustar todo mundo que está aqui também. Em meio à crise, produtores de leite travam luta pela sobrevivência. Olha como isso é pesado. Sobrevivência. A gente tem que sobreviver. A gente está numa guerra, então? O título. É uma guerra, uma sobrevivência. E aí eu parei para pensar sobre isso e me veio à cabeça, o que tanto afeta o custo de produção? A alimentação, nutrição, é com certeza aí o principal. Mas aí, avaliando mais intimamente, a cria e a recria da fazenda. Porque se a gente tem uma fazenda, um rebanho, que está muito inchado, com muitas novilhas, muitas bezerras, em relação ao número de vacas, é natural que a gente tenha um custo muito elevado da atividade e, consequência, aí as nossas margens serão menores. Então, pensando nisso, a gente fez aí uma parceria com o programa Educampo do SEBRAE para levantar dados, conhecermos mais a realidade, principalmente de Minas Gerais. E já agradeço de antemão todos os técnicos da Educampo aqui presentes que ajudaram a gente aí a conseguir essas informações. Mas antes de entrar para o gado de leite, eu quero olhar para o gado de corte. Não porque eu vim do gado de corte, lá quando a minha graduação foi muito focada nisso, meu mestrado, mas porque a gente precisa se comparar a outros setores de atividade. Olhando para os dados do Grupo Integra, que é um grupo muito consolidado da parte de gestão no Brasil do gado de corte, eles lançaram aqui essas informações sobre a margem líquida das fazendas da safra de gado de corte 2022-2023. Então, nós não temos ainda esse dado do leite, naturalmente ele vai ser fechado aí no final do ano, ou os relatórios vão ser disponibilizados no final do ano, mas o gado de corte nós já temos. O gado de corte, segundo esse levantamento do Grupo Integra, ele dividiu aqui os produtores, foram 1.500 fazendas que eles levantaram essas informações. E em quantos por cento aqui tiveram prejuízo? 44% das fazendas de gado de corte tiveram prejuízo em 2022, 2023. A gente tem que lembrar que essas fazendas, essas 1.500 fazendas, são fazendas preocupadas com gestão, porque eles procuraram um serviço especializado, que é o Grupo Integra, para fazer a gestão da fazenda. Então, é uma amostragem que até tem um certo erro, porque são fazendas que se preocupam com isso, de certa forma, estão trabalhando para melhorar esse cenário. Aí, aqueles que tiveram até R$ 400 por hectare, 31%, 17% de R$ 400 a R$ 800 por hectare, e o que seria o ideal, acima aqui de R$ 800 por hectare, ou, na verdade, mais de R$ 1.000 por hectare, que seria o ideal, segundo o que eles levantam, a gente teria apenas aqui 15% dos produtores. Então, talvez, se a gente olhar para esse cenário aqui dessa manchete do Milk Point, ela não está tão errada assim, na verdade, porque o gado de corte vive uma tremenda crise. E isso não é diferente para o gado de leite. E aí, voltando para o assunto recriar. Por que a gente vai fazer a recria? Ora, bolas, muito simples, porque a gente precisa de reposição. A gente vai ter que descartar vacas, só trocar de mão aqui. A gente vai ter que descartar as vacas que são improdutivas, vacas que não emprenham, e esse número de descarte de vacas, a taxa de descarte, ela é variável de fazenda para fazenda. E esse estudo fez um levantamento, fez uma análise de que se a reprodução estiver andando bem na fazenda, e se a mortalidade da cria e recria forem consideradas ideais, aí abaixo de 5%, a gente precisaria reter 35% das novilhas para um sistema com taxa de descarte de 10%. Quando a gente tem uma taxa de descarte de vacas ano de 30%, ou seja, tem 100 vacas em lactação, naquele ano eu mandei 30 para o abate, eu descartei 30% das vacas. Eu precisaria manter 84% das novilhas. Então, a primeira mensagem que a gente tem é, será que eu preciso recriar todas? Talvez não.
Só que qual que é a taxa de descarte no Brasil? A gente tem esse dado? Fiz uma procura muito intensa na literatura. Primeiro, eu procurei na literatura americana. E, óbvio que tinha informação. Então, o ISDA mostrou, olha, em 2022, a taxa de descarte foi de 46%. Então, os animais ficaram, em média, 2 lactações e pouquinho. Quando eu olho para o Brasil, o que a nossa experiência diz? Que, se o sistema for extensivo, a taxa de descarte vai ser em torno de 10%. Se for semi-intensivo, vai ser de 20%. E, se for intensivo, 25%. Então, a gente volta para aquela tabela e eu pergunto para vocês, a gente precisa recriar todas? Se o rebanho está estabilizado, né, se a fazenda chegou no máximo ali que ela consegue produzir de volumoso, por exemplo, talvez não haveria necessidade. Então, a primeira reflexão. Aí eu volto para o gado de corte de novo, mais uma vez. E antes eu pergunto, que é a polêmica, né? Será que no gado de leite a gente precisa fazer o sistema completo? É muito serviço que a gente tem na fazenda. Meu marido é produtor, minha cunhada estão aqui, a gente vive isso, né? Então, você tem que cuidar de tantos detalhes. Será que a gente não poderia ser um pouco mais focado? Olhando para o gado de corte, de novo, aqueles valores, a gente tem a divisão seguinte. O sistema de cria, o sistema de recria e engorda e o sistema de ciclo completo. Eles trabalham dessa maneira. Os que mais ganharam dinheiro tiveram, nessa safra, R$ 614 de margem líquida por hectare, a recria e engorda, 1.848, e o ciclo completo, 1.141. Bem, então, a gente pode concluir que, aparentemente, aqui, os que ganharam mais dinheiro, né, essa aqui são dos que ganharam mais dinheiro, tem uma possibilidade de ganhos maiores. Mas, quando a gente olha para a média, tiveram um prejuízo de R$ 170 por hectare, 45 de prejuízo por hectare, e aqui o ciclo completo, um pouco mais que zero, né, R$ 55 por hectare. Valores baixos. Mas eu quero olhar agora para essa variação aqui, ó. Então, a cria, esse valor, ele varia 5 vezes. Então, a variação não é grande. Então, quem trabalha com a cria não tem muita margem ali, porque quando ele vai vender o bezerro, ele depende muito do mercado. Agora, quem trabalha com recria e engorda, tem uma variação de 42 vezes no potencial de ganho, mostrando que, se tiver produtor que se enquadre nessa categoria, e ele for bom de negociação, bom de negócio, em comprar bezerro barato, em vender na época certa, é um cara que tem potencial de ganhar mais dinheiro. E, quando a gente olha para os dados dos outros anos, quem ganha mais dinheiro é o cara da recria e engorda, naturalmente, o cara da negociação. Então, o ponto é negociação. Beleza. Volto para o leite. Será que todos os produtores de leite deveriam fazer o sistema completo? Bem, o que vai afetar o futuro da produção de leite de um animal que eu estou recriando? Então, de uma bezerra, de uma novilha. Eu decidi fazer tudo, eu quero monopolizar o sistema. Então, será que a maneira como eu crio essa bezerra, essa novilha, afeta a produção de leite futura? Aqui eu listei alguns pontos que a ciência nos mostra que altera. Começando pelo estresse térmico materno. Isso aqui, né, esse trabalho da Laporta, mostra, por exemplo, que a vaca que passa por estresse térmico, no final da gestação, vai ter filhas que produzem 5 litros de leite a menos. E netas que chegam a produzir 3 litros de leite a menos. Como que a gente está recriando? Como a gente está cuidando desses animais na fazenda? Colostragem. Tema já que, para quem está na alta-cria, né, Carla, batido, a gente fica falando disso sempre, 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 mas, quando a gente chega numa fazenda, a gente vê que está fora, que o cara não está fazendo a colostragem direito. Isso aqui interfere na produção de leite futura. O volume de leite, a Carla mostrou isso aqui também, quantos litros de leite que a bezerra vai consumir. Naturalmente, o ganho médio diário que essa bezerra vai ter, a incidência de diarreia, a incidência de pneumonia, a incidência de tristeza parasitária. Logo, o ganho médio diário da recria. E, por fim, o peso ao parto. Então, a gente tem que cuidar bem das vacas, mas não pode esquecer que, para ter uma boa vaca, a gente precisa ter uma boa bezerra e ter uma boa novilha. E que, se a gente não cuidar de tudo isso aqui, a gente vai prejudicar a produção de leite futuro desse animal.
Então, se for para recriar de qualquer jeito, a gente tem que repensar isso. Vou focar na tristeza, porque a gente está falando de recria e ela é o principal problema. Esses dados foram cedidos gentilmente pela Fazenda Figueiredo, que fica lá em Cristalina e é um grande parceiro do programa. Eles avaliaram 2.000 animais, um N bem interessante. Aqui não tem análise estatística, tá, gente? É só um banco de dados mesmo. E avaliaram o número de casos de tristeza parasitária. Aquelas novilhas que tiveram apenas um caso, produziram lactação encerrada 10.000 litros. Aquelas que tiveram 6 casos, produziram 8.970. Nossa, mas até a Fazenda Figueiredo, que, né, quando a gente olha assim, parece perfeito. Lá tem novilhas com 6 casos de tristeza? Tem, eles tiveram isso. Eles levantaram esses dados. Aqui a diferença que a gente tem quando a gente compara mais casos com apenas um caso de tristeza. Ah, mas só holandês tem tristeza. Não, girolando também tem. Ah, eu vou para um gado mais rústico porque não vai ter. Vai ter. É claro que o holandês é mais sensível, né? E aí o José está aqui para me ajudar, porque ele é especialista em sanidade. Qualquer coisa que a gente não souber, a gente chama ele, né, José? E a Fazenda Figueiredo levantou um outro número muito importante, que é a taxa de sobrevivência. Por quê? Quando eles observaram isso daqui, eles chegaram à conclusão de que o futuro para eles era recriar as novilhas em confinamento. Vamos confinar a recria. Então, a gente já cuidou muito das vacas em lactação, das vacas em transição, estamos cuidando muito das bezerras com a professora Carla Bittar, agora vamos cuidar das novilhas. E eles resolveram construir um compost. Antes, a taxa de sobrevivência, até um ano, era de 75%. Então, morriam 25% dos animais, até um ano. Passaram aqui para o compost 2020, olha como que está a taxa de sobrevivência do ano passado. Quase 95%. Resolveu o problema. Aqui, medicação para tristeza. Percentual de animais que são tratados. Era 40%, melhorou um pouco, entrou no compost. Ano passado, eu duvidei um pouco, eu até confirmei esse dado, é verdade. Nenhum caso de tristeza em 2022, nenhum animal tratado. Bem, então, será que a gente precisa fazer o que a Figueiredo fez? Né? Esse aqui é o confinamento da Figueiredo. A gente sempre tem aluno lá, até alguém me mandou essa foto, desculpa, eu não coloquei o nome, esqueci quem foi, mas foi algum aluno meu, tá, que está aqui presente. Aqui, por exemplo, é da Colorado. É um sistema mais simples, né? Vocês podem ver que a construção, quando a gente compara com a Figueiredo, ela é mais simples, mas tem um compost com acesso a um solário. Aqui na Figueiredo também tem um acesso a um solário, mas não tem grama, não tem piquete. Por isso que elas não pegam carrapato. E logo não pegam tristeza. Aqui tem acesso. Foi na época da seca que a gente teve lá, na Colorado, tinha ainda ali um piquetinho, então os animais tinham contato com carrapato. Então, aqui na Colorado, eles têm que fazer um monitoramento todo dia nos animais. É observar os animais todos os dias. Aqui, já na Figueiredo, lá em Cristalina, Goiás, para quem não conhece, eles já não se preocupam, porque não tem mais casos. Então, a gente tem que começar a pensar nisso. Olha, o futuro da recria talvez seja o confinamento. E aqui a gente fez simulações de custo, porque já que eu estou falando que a gente tem que intensificar, nós desenvolvemos um sistema, uma metodologia de análise de custo de cria e recria, junto com o pessoal da Alta Cria, junto com a professora Sandra Gesteira, da UFMG, um produtor parceiro nosso da Fazenda Sertãozinho. Desenvolvemos esse método, apresentamos para o pessoal do Educampo, eles acharam super interessante, porque não estavam trabalhando, não estavam mensurando esses dados. A gente validou junto aos técnicos, né? Já agradeço também, o pessoal deu dicas valiosas para a gente poder melhorar o método, e a gente usou esse método para fazer uma simulação, mas depois eu tenho dados reais também. Então, uma fazenda com girolando extensivo e uma fazenda com girolando semi-intensivo. Vou considerar o mesmo custo de cria, que aqui ficou em R$ 2.047. Esse que é semi-intensivo, ele logo vai ter uma taxa de concepção um pouco melhor. Isso interfere na análise de custo. A mortalidade, aqui eu fui boazinha, deixei igual para os dois, só 10%. O que a gente mexeu principalmente? No semi-intensivo, a gente dá a dieta fechada no coxo. No extensivo, é pasto e suplementação no inverno, que é o que a gente vê muito. A gente tem aqui estimado já nas equações, que o professor Alex trabalhou bastante,
para desenvolver essas equações de estimativa de ganho, de desempenho, a gente tem um GMD de 300 gramas nessa fazenda, média. Época do verão, óbvio, vai ganhar um pouco mais. E a gente tem um GMD de 700 gramas aqui no semi-intensivo, que a gente está dando a comida fechada no coxo. Então, a idade de primeiro parto aqui vai ser bem inferior, 26 meses, que é o ideal para girolando, e aqui 41, que é a realidade do nosso Brasilzão. Olha o custo. Esse custo ele vai estar entrando aqui. A cria, a recria, a mortalidade da cria e da recria, a depreciação e o custo-oportunidade. R$ 12.500 para essa fazenda, R$ 9.600 para essa daqui, que o quê? Intensificou. Ela intensificou o sistema. Agora, vamos fazer comparação para holandês, para ver se vale a pena realmente a gente construir um compost, confinar. A resposta é depende, tá? Depende do caso. Por exemplo, aqui a gente tem o holandês no semi-intensivo, o mesmo custo de cria, tá? Para padronizar. Taxa de concepção de 40%, mortalidade de 10%. Um ganho de 800 gramas por dia, idade primeiro parto ideal, 23 meses. O custo dela, valores reais de hoje, tá? R$ 9.100, que é o custo para ela parir, dela parindo. Essa fazenda, o que muda? Ela também é semi-intensiva. Só que ela tem uma mortalidade muito alta, 30%, que é muito realidade, na verdade, se a gente parar para pensar, não fica muito fora. Essa mortalidade alta faz com que o custo de produção seja muito elevado, porque quem morreu vai ter que pagar a conta de quem está vivo. Então, você aumenta o custo de quem sobreviveu. Logo, também, você tem uma redução no peso desses animais, no ganho de peso, por conta da maior incidência de tristeza, que vai ser a principal causa de morte nesse caso. Então, aqui o custo ficou em R$ 11.600. Aí, quando eu faço a simulação de uma holandesa no compost bar, e já considerando todos os gastos com alimentação, com tudo, a gente tem 10.500. Então, se eu comparar essa fazenda 5 com a fazenda 3, nesse momento, olhando aqui, talvez essa fazenda não precise confinar, porque ela tem um sistema de avaliação sanitário muito eficiente. É claro que esses animais estão passando por estresse térmico. Logo, esse estresse térmico pode prejudicar o futuro da produção dela e de suas filhas. É uma análise separada que a gente tem que fazer. Agora, quando eu comparo com essa daqui, aí já me abre um horizonte para eu pegar e sentar lá com o Marcelo, que está aqui, o Marcelo Moraes, e vamos estudar um compost para a recria, quanto é que vai ficar, em quantos anos eu conseguiria pagar esse investimento. Tá? E aqui, né, então, falando um pouquinho do estudo que a gente fez em parceria com o Educampo Sebrae, nós levantamos dados de 311 fazendas. Eu, Guilherme Laude, também, que foi meu aluno, que está aqui presente, e o Luiz Henrique, andamos mais de 5.000 quilômetros em Minas Gerais, visitando os técnicos e alguns produtores e dando treinamento para todos os técnicos. Então, os técnicos foram treinados a usar o nosso método de estimar o custo da cria e recria, e eles aplicaram isso e mandaram as informações para a gente. Vamos lá. Então, estudo em Minas Gerais. Aqui com a análise estatística já rodada pelo nosso querido professor Alex. A gente conseguiu dividir em 3 grupos essas fazendas. O grupo de alta produtividade, que teve média de 25 litros vaca-dia. O grupo de média produtividade, que teve 17,7 litros vaca-dia. E o grupo de baixa, que teve 12,8 litros vaca-dia. Algumas informações importantes. Esse grupo alto aqui, por exemplo, tem uma produção total de 3.150 litros por dia de leite. Esse de grupo do baixa produtividade também tem uma baixa produção, né, comparando, 840 litros. O tamanho da propriedade me chamou muita atenção, porque esses aqui, que tiveram alta produtividade, têm uma terra de tamanho menor e foram muito mais eficientes no uso da terra. Outro ponto importante é a incidência de tristeza parasitária em novilhas, que foi de 30% no grupo de alta produtividade. Muito porque esse grupo usa mais raça holandesa, ou animais mais puros para holandês, ou então, por serem mais intensivos, verificam mais e têm mais dados ou mais informações de tratamento para tristeza. A mortalidade não teve diferença, e eu fiquei bem feliz até com essa mortalidade, né? É um sinal de um ótimo trabalho a campo, porque foi de 3,6%. Tá? Isso não representa produtores, obviamente, que não têm uma assistência boa e nem atuação. E entendendo um pouco das características zootécnicas dessas fazendas.
O dias em recria foi o que mais impactou no custo de produção, porque esses animais ficaram 957 dias na recria, no grupo de baixa, em comparação a 713 dias no grupo de alta. Por quê? Porque o GMD da recria, primeiro que ele foi baixo para todo mundo, foi abaixo do ideal, mas para o grupo de baixa produtividade foi ainda menor, elevando a idade de primeiro parto. Então, aqui teve 26 meses, ok, aqui teve 34,5. Então, novilhas que demoraram muito mais para emprenhar. Isso vai impactar no custo de produção naturalmente. E o peso ao parto foi algo que me assustou um pouco, porque hoje o NASCEM recomenda 92% até 94% do peso à maturidade para o parto. E, para todos os casos, estava abaixo. Então, algo que a gente tem que se preocupar um pouco mais, olhar também. Porque o peso ao parto influencia na lactação, na primeira lactação desse animal. Aonde que esses animais estavam? Em que tipo de instalação? Do desaleitamento até a prenhez, o que era o que o pessoal de baixa produtividade usava? O piquete extensivo. Então, desaleitou, vai para o piquete extensivo e boa sorte. Vai ter que se virar lá. Esse grupo, né, de baixa produtividade, ele continua aqui também, ó, no piquete extensivo. Já o pessoal da alta produtividade, né, em termos de produção de vaca-dia, usam piquete semi-intensivo, na maioria dos casos, ó, durante todo o período de recria. E aqui o compost bar dando o ar da graça já aparecendo. Pouco, sim, mas já começa a aparecer. 3% aqui e 1% aqui. Vamos, então, para o que interessa. O custo. Qual foi? Desculpa. Qual foi o custo dessa novilha parindo? Isso aqui, que para mim é muito polêmico. Por quê? O pessoal das fazendas de baixa produtividade, que deixam a novilha no piquete por muito tempo e que acham que não estão gastando nada, estão gastando sim. Essa novilha ficou mais cara do que essa novilha aqui do grupo de média. E o valor dela, o custo dela, foi similar a esse aqui, ó, letra A. Foram similares. Então, aqui a gente tem um custo de 8.955, tá? Esses dados são de 1 ano, 2 anos atrás. Tá? Na palestra que vocês receberam escrita, tem os valores corrigidos também para a data do mês passado, beleza? Mas da época atual que a gente fez a análise. E esse grupo aqui, então, R$ 9.343. Então, a maneira como a gente estava criando essas novilhas, como a gente cria, que era um modo mais extensivo, e a gente está achando que não está gastando tanto com ela, os dados levantados pela equipe do Educampo mostram que sim, que esse gasto ele é até maior do que esse grupo, né? Muito bem. E aí, o que me assusta? Me assusta que as fazendas de baixa produtividade usam muito touro. Então, aqui é o tipo de reprodução predominante. Ó, aqui só o touro, 35% das fazendas. Ou então, touro mais inseminação, 29%. Então, cerca de 65% das fazendas têm o touro presente para poder emprenhar essas novilhas. Ou esses animais, essas vacas, né, independente. Então, isso assusta. Por quê? Estão gastando R$ 9.343 para obter que tipo de reposição? Bem, eu tenho uma mãe que produzia, em média, 12,8, que foi a média das fazendas de baixa produtividade. E eu tenho um pai que é um touro, e eu não sei o potencial genético desse touro. O que vai sair disso? No melhor das hipóteses, aqui eu fui bem, até assim, boazinha, deixei uma filha produzindo 15 litros de leite. Então, tá havendo um melhoramento genético aqui, né? Aumentou a produção de leite. E aí, vamos fazer um pouco mais de conta. Agora, eu vou fazer o equivalente leite, para ficar mais fácil a conta para a gente. Então, essa filha, em uma lactação, vai produzir 4.575 litros de leite. O custo dela, transformado para leite equivalente, que eu considerei o preço do leite na época do estudo, ela me custou 3.942 litros de leite. Liguei para o expedito do Educampo, 3 dias atrás do expedito. Que valor que eu uso para estimar o lucro desse animal por lactação?
Aí ele me sugeriu, olha, trabalha com a lucratividade, que é margem líquida sobre a renda bruta. E aí ele puxou os dados do Educamp e falou, esse grupo de fazendas tem uma lucratividade de 10%. Foi o que eu usei, né? Qualquer coisa a gente chama o expedito para conversar também. Então, numa lactação de 4.575 litros, 10% seria a lucratividade dessa vaca, são 457 litros. Em algum momento, esse animal vai ser descarte, eu vou abater o animal, vou mandar para o abate. Se a gente viu o cenário do gado de corte, que não estava favorável, esse ano estava difícil vender animal descarte, né? Não está fácil ainda. Então, num cenário normal, que a gente consegue abater, né, a gente conseguiria um preço de descarte de 1.900 litros de leite equivalente. Então, vamos lá. O meu custo foi 3.942. Eu vou ter 1.900 com a venda para descarte. Eu preciso que esse animal me deixe 2.042 litros para pagar a conta dela. Pego os 2.042 aqui e vou dividir pela lucratividade, por lactação. Eu chego no número de lactações necessárias para ela se pagar. Então, eu estou recriando um animal que precisa ficar 4 lactações e meia para se pagar. Ela fica? Ela até fica nesses sistemas mais extensivos. Fica 5 lactações, ficam 6. Tá, mas será que isso realmente é bom? Sabe? Será que esse valor está ok? Fiquei refletindo sobre ele. Aí eu tive uma ideia. Falei assim, olha, eu acho que esse produtor, é melhor ele não mexer com cria e recria. Nasceu a bezerra, ele vende essa bezerra, foca só na lactação das vacas e ele vai comprar a recria. E aí, lá em casa, a gente tem uma mania de ficar assistindo leilão. Todo final de semana, eu conto para os meus alunos isso, né? Meu marido gosta muito, então eu também gosto, fico lá assistindo leilão com ele. E a gente fica muito antenado em preço de gado, oportunidade de compra, fazenda liquidando, fazenda fechando, vendendo bons animais. Tem muita oportunidade no mercado. Lembra daquele caso do gado de corte? Da recria e terminação, que é o cara que mais tem potencial de ganhar dinheiro, porque ele é bom negociador? Então, aqui é para quem é bom negociador. Então, eu quero uma filha que produza 25 litros. Mas por que não pode ser mais? Não pode ser mais porque ele não tem sistema para isso. O sistema dele é muito simples, ela não vai produzir mais do que isso. Então, uma lactação dela, né, vai ser de 7.600 litros. Eu vou comprar essa novilha de alguém, não vou mexer com a cria e recria nessa fazenda, vou gastar 5.000 litros equivalentes de leite para comprar uma boa novilha, parindo. Mas eu também posso ser esperta e comprar uma novilha recém-prenha, porque eu vou ter oportunidade de compra melhor, porque o preço dela é bem mais em conta. Posso fazer isso também, mas já peguei uma novilha parindo. Tá? A mesma lucratividade, porque é o mesmo sistema, né? Claro, em função desse valor aqui agora. O preço de descarte do animal, o mesmo. Peguei o custo, que eu vou comprar ela, tirei o descarte, agora ela precisa me pagar 3.100 litros de leite. Em quanto tempo ela vai fazer isso? Os 3.100? Em 4,1 lactações. Vocês veem que não melhora assustadoramente, não, porque era 4,5, caiu para 4,1, mas já melhorou. E eu começo a o quê? Melhorar o meu rebanho, melhorar a minha genética. Então, eu já dou 2, 3 passos de gerações, possivelmente, para ter uma genética melhor na minha propriedade, do que ficar recriando um animal que não tem potencial para produzir mais leite. Mas agora, e aquele produtor da alta produtividade? Aquele que tem média 25, 27 litros. Ele pode ter uma filha de 30. Ele está chegando lá, porque é um cara que está investindo. Ele está usando mais inseminação, ele está ventilando, molhando vaca, ele vai conseguir isso daqui a pouco. Então, essa filha vai produzir 9.000 litros numa lactação. O custo dela está lá. O Educamp estimou para a gente, levantou esses dados. Eu fiz equivalente leite na época. Coloquei lucratividade de 15%. Por quê? O expedito me falou que esse grupo, na verdade, tem lucratividade de 22%. Eu falei, não vou usar 22%. Porque 22% foi num cenário muito bom, que aconteceu lá atrás. Esse ano não vai ser tudo isso. Então, vamos jogar esse valor para baixo. Joguei aqui para 15%. Então, a gente teria aqui, por lactação, 1.350 litros de leite aí de lucratividade. Coloquei um preço de abate menor do que no outro caso, porque esse animal mais holandês
tem menos valor para o abate, a gente talvez tenha que gastar mais dinheiro para deixar o animal mais gordo, então já fui mais aqui pé no chão. Então, esse é o custo real estimado, esse aqui é o que a gente vai ter de retorno, né, para descartar o animal tem que se pagar 2.085 litros. 2.085, em uma lactação e meia, ela está paga. Uma lactação e meia. Esse cara tem que fazer cria e recria? Esse cara tem que fazer o ciclo completo. Ele tem que fazer cria e recria. Mas tem gente que não deveria fazer. Então, como considerações finais, alguns produtores, na minha opinião, não deveriam dividir seus esforços com a cria e recria, mas sim com a produção de leite apenas, focar nisso. Produtores que desejam manter o ciclo completo no gado de leite precisam estimar os custos de produção primeiro, porque eles não sabem quanto está custando a sua novilha parindo, e essa estimativa tem que ser feita corretamente, incluindo, inclusive, o custo de oportunidade desse dinheiro parado todo esse tempo ali nos animais, as instalações, depreciação e por aí vai, e melhorar os gargalos, né? Quais são os gargalos? Ganho médio diário, diminuir morbidade, diminuir mortalidade, como a Figueiredo fez, e melhorar a idade de primeiro parto. Com isso, eu finalizo. Agradeço muito o pessoal do Educampo Sebrae, os técnicos que nos receberam para fazer esse levantamento, que levantaram os dados para a gente, o pessoal do Centev, o FV, que foi o responsável por esse link, ao meu aluno Luiz Henrique, que está fazendo o mestrado dele com a dissertação com esse tema, e, na época, meu aluno de graduação, Guilherme Laude, que está presente aqui também. Muito obrigada, né, porque as viagens foram muito cansativas e longas aí. Obrigada, pessoal. Chamamos ao palco o senhor Lucas Repolês, diretor comercial da Milkplan, para moderar as perguntas e respostas sobre a palestra. Os participantes podem enviar suas questões por meio do aplicativo ou escrevê-las e entregarem a um membro da comissão. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, professora Poliana. Parabéns pela palestra, parabéns pelo evento. Não é fácil fazer um negócio desse aqui, né? Então, isso aqui tem que tirar o chapéu. Professor, antes que apareça, já apareceu uma aqui, mas eu vou fazer uma. Pessoal, o assunto da palestra é recria, cria e recria de novilhas, mas nós estamos aqui, tem mais técnicos e produtores aqui do que estudantes, e eu pensei uma pergunta que é de extrema relevância para o produtor, é uma dor do produtor. O que você enxerga como alternativa para a recria de machos, né? A gente sabe que a cria e recria de machos numa propriedade de leite, principalmente machos de características mais leiteiras, acaba sendo um problema para a produção de leite. Como que você enxerga isso? O que você enxerga de alternativa para resolver ou amenizar esse problema? Esse é um problemão. Esse é um problemaço, né? Até a professora Carla, eu acho que deu uma palestra desse tema no Interleite, sobre bezerro de corte, né, Carla? Estava fazendo um doutorado, na verdade, o pós-doc com esse tema, né? É um assunto realmente que a gente tem que discutir. Vamos lá. Eu tenho uma certa experiência no Paraná, com as fazendas lá de Castro, a cooperativa pressionando muito os produtores para fazer cria e recria dos machos. As fazendas que eu andei visitando nos últimos tempos, lá vi várias com muito macho, muito macho. E aí, recentemente, encontrei até alguns produtores em algum evento, perguntei sobre isso, e ele extremamente desanimado, porque era um prejuízo enorme, ainda mais nesse cenário, né? Então, a gente tem uma pressão, obviamente, da sociedade, a pressão chega no laticínio, ou nas cooperativas, no caso do Paraná, e, simplesmente, o produtor vai lá e tem que se virar e resolver o problema. Bem, eu acho que a gente tem que focar na solução, né, e talvez a solução não é recriar um macho, é pensar de outra maneira. O que eu acho que é possível? Primeiro, intensificar o uso de sêmen sexado. Ponto. A gente viu aqueles dados ali da quantidade de fazendas que ainda usam o touro como a reprodução predominante. Então, a gente tem muito a avançar na questão da inseminação e, naturalmente, com o uso da inseminação do sêmen sexado. Né? Avançou muito, as taxas de concepção são muito boas. A gente teve no Concept Plus recentemente, o Tiago está até aqui presente, né, dados excelentes de concepção no sêmen sexado. Então, é um caminho sem volta. Primeiro ponto. Segundo ponto,
a gente sempre vai ter vacas na fazenda que a gente não quer manter a genética dela, porque são vacas de menor qualidade. Então, são vacas que a genética não está mais ali para... Você está em outro patamar. Por que você vai inseminar ela com holandês, por exemplo? Insemina com um gir. Tira o girolando para aproveitar esse animal no pasto. Porque eu não posso colocar um holandês para recriar no pasto. Não dá. Pelo menos na nossa região, sudoeste, né, sudeste, onde a gente está. Aqui é complicado o carrapato, né, da tristeza. Os animais vão morrer, não vão ganhar peso, vai dar prejuízo. Então, utilizar mais sêmen de gir, para a gente ter o girolando, aproveitar esses animais no pasto, daquelas vacas que eu não quero replicar a genética. E aí, é claro que ainda vão sobrar alguns machinhos, naturalmente, e que a gente vai ter que recriar. Mas vai ser pouco. Vai ser pouco. E aí, a cadeia vai ter que trabalhar como um todo. O laticínio vai ter que bonificar aquela fazenda que não mata mais os machos. Ele tem que ser bonificado. Só que a fazenda não vai ter muito macho. Ela vai ter menos machos, né? No Paraná, por exemplo, eles usam muito lá o Angus, Hereford, nas vacas que eles não querem mais manter a genética, pensando no animal de corte para aproveitar o pasto. Então, são alternativas que muita gente, inclusive, já vem utilizando e que talvez não é uma coisa ultra-revolucionária, porque, assim, Lucas, vamos fazer uma dieta barata para recriar os machos. Isso aqui na Zona da Mata nunca vai acontecer, porque aqui chega super caro para a gente os grãos, aqui não é realidade. Talvez seja a realidade numa fazenda grande, que vai ter muitas sobras, onde o milho é mais barato, mas não é uma realidade para a nossa região e para muitas regiões. Tá? Então, eu me alonguei um pouco com a resposta, porque a pergunta é bem complexa. Tá? A intenção era essa. Então, a gente precisa pensar em antecipar o problema, né? Antecipar o problema. Antecipar o problema. Vamos lá, o Thales, do sítio Família Matheus Lopes, pergunta: professora, qual peso e idade novilhas de Orolando devem ser inseminadas? Boa pergunta, Thales, um produtor que nos acompanha há bastante tempo. Obrigada, Thales, pela pergunta. Girolando, o problema é que são bem mais tardias do que as holandesas, né? Então, elas vão precisar de um peso maior, por volta de 380 quilos, 390 quilos, e com uma idade aí por volta de 18 meses, 17 meses, mais ou menos. É claro que existem exceções, porque girolando a gente pode estar falando de meio sangue, de 3/4, 5/8, mas são animais mais tardios e a gente realmente demora mais para conseguir ter esses animais prenhes na fazenda. Isso aí. Demora mais a manifestar cio, né? Às vezes depende do protocolo de ATF. Se a intensificação pode ser a solução, quais ações podemos levar para os pequenos produtores como técnicos? Já que intensificar pode representar investimentos. Érica Rodrigues. Ótima pergunta também. Quando a gente fala em pequeno produtor, primeiro, é até difícil a gente entender o que é um pequeno produtor, porque, veja bem, se você falar que você tira 1.000 litros de leite aqui em Viçosa, você não é um pequeno produtor. Mas, se você falar que você tira 1.000 litros no Alto Paranaíba, ou na região de Castro, você vai ser um pequeno produtor. E, às vezes, um pequeno produtor pode ter uma rentabilidade maior do que um grande produtor. Então, não é porque ele é pequeno que ele também não possa fazer investimentos, né? Então, isso é um ponto importante. Eu mostrei 2 exemplos de fazendas grandes que já intensificaram, que montaram uma recria, e eu mostrei uma que, com certeza, o investimento foi alto, que foi na Figueiredo, pela foto dá para ver a dimensão, e a outra mais barato, na Colorado, que é a maior fazenda do Brasil. Então, a maior fazenda do Brasil construiu algo simples para a recria, com solário, nada muito caro, quando a gente, obviamente, compara com aquela foto da Figueiredo, que o investimento foi maior, porque eles já quiseram resolver o problema como um todo. Tá? Então, acho que eu ainda continuaria pensando nisso, nessa questão de pensar numa qualidade melhor de alojamento para esses animais e, principalmente, monitorar os animais. Até mesmo fazendas de girolando levam as novilhas todos os dias para o tronco para medir temperatura. Quem visita lá o pessoal do sul de Minas, né, a fazenda do Maurício, por exemplo, ele tem um sistema que leva as novilhas todos os dias, tem um lote indo, dia sim, dia não, a mesma novilha vai, e mede temperatura para ver se está com tristeza. E intensificar também é isso. É você monitorar mais o animal, é você saber se o animal está bem ou não. Porque o problema da recria, o principal, é a tristeza. Se eu fizer um compost e lotar de carrapato no compost, também não vai adiantar, não posso ir embora e simplesmente está tudo certo. Tá? Então, é você olhar mais para a novilha. Então, quer dizer que nem sempre intensificar representa altos investimentos, né? Com certeza, não. Isso nós técnicos temos que ter isso muito claro.